Conforme anunciado no grupo Conversa de Boteco, nós estamos aqui com o vereador Ribeirão, que vai inaugurar, na verdade, as entrevistas já marcadas para esse grupo. Boa tarde, vereador. Gostaria que essa conversa realmente fosse uma conversa informal, né? Algo diferente que o senhor já está acostumado a fazer. Gostaria que o senhor começasse dizendo como foi sua chegada a Tupã. Bem, primeiramente eu quero cumprimentá-lo pela iniciativa de fazer um blog, de ter um novo canal de comunicação pela internet. Hoje, uma coisa moderna que todo mundo usa, a internet hoje é visitado por todos os segmentos da sociedade do mundo. Quero parabenizá-lo pela iniciativa e tomara que tenha sucesso e que procure fazer as informações que interessam à população de uma forma clara, objetiva, procurando sempre o bem da coletividade. Bom, eu fico muito feliz de estar sendo entrevistado por você. Aliás, essa entrevista está sendo feita para a Conversa de Boteco, para a TV Câmara, para o jornal Folha do Povo. A gente está aproveitando esse momento para que outros também possam conhecer um pouco mais. Eu vim para Tupã, eu na verdade sou mineiro, nasci em Minas Gerais, vim muito criança para Ribeirão Preto e de Ribeirão Preto eu fui trabalhar em vários segmentos até que um dia comecei a trabalhar no ramo de material de limpeza. De vendedor eu virei supervisor, de supervisor eu virei gerente regional e foi por aí que eu vim conhecer Tupã em 1981. Vim para cá para trabalhar e por uma questão de logística eu escolhi Tupã, porque eu fazia a região de Marília, Araçatuba, Presidente Prudente e Tupã. É uma cidade que centralizava o trabalho. Então eu aluguei uma casa em Tupã e fazia essa região. Isso quando vendedor. Depois, quando virei supervisor, voltei para Ribeirão Preto, depois voltei para Tupã e toda Sorocabana como gerente regional de uma empresa distribuidora da Johnson. E gostei muito de Tupã, um povo acolhedor, e adotei essa cidade como minha cidade. Alguns têm orgulho de dizer que nasceu na cidade e por isso gosta da cidade. Eu tive o prazer de ter mais do que isso. Eu tive o prazer de ser adulto e escolher a minha cidade, que é Tupã. E aqui eu criei os meus filhos, aqui eu criei a minha primeira empresa, aqui eu criei minha segunda empresa, aqui eu fiz a minha carreira política, aliás, por acaso, e eu tenho só que agradecer ao povo de Tupã. Sempre que aqui cheguei, desde aquele primeiro momento, fui muito bem tratado pelas pessoas. O povo de Tupã é um povo bastante acolhedor e me adotou como filho de Tupã e eu adotei essa cidade como minha cidade. Ainda fora do assunto política, né? Eu me recordo que antes de se tornar político, até por gostar muito de futebol, o senhor presidiu o nosso querido Tupã Futebol Clube. Queria que você falasse a respeito dessa fase em que, além de vendedor, supervisor, também ajudava o futebol profissional na cidade. Na verdade, eu sempre gostei de futebol, eu joguei no time de juvenil do Comercial de Ribeirão Preto e quando eu vim para cá, aliás, meus primeiros amigos foi na Santa Casa de Misericórdia, lá existia um campo de futebol e eu jogava com os funcionários da Santa Casa e ali eu fiz muitos amigos, depois comecei a jogar no campo do Pedro Bassan e comecei a conhecer e foi aí que eu ganhei o apelido de Ribeirão, porque eu vim de Ribeirão Preto, tinha muitas camisetas com o nome de Ribeirão, as pessoas não me conheciam e me chamava pelo apelido que liam na minha roupa, Ribeirão, Ribeirão, e ficou Ribeirão. Eu, na verdade, eu não entrei no Tupã. Aliás, no Tupã eu participei, antes de ser candidato, como diretor. A pedido do Dr. Carlos Messas, eu vim ajudar o Tupã, através de patrocínio da minha empresa, e virei diretor para ajudar, na época, o Santos da Silva, que era o presidente. E foi uma experiência que eu pessoalmente não gostei. Trabalhar no futebol amador, nessa divisão, é muito difícil, muito complicado, não tem receitas e dá muita dor de cabeça. Mas eu virei presidente, na verdade, foi no primeiro dia que eu virei vereador, porque é uma questão de compromisso feito com a população. Quando eu fui candidato a primeira vez de vereador, eu apoiei o Jesus Guimarães e naquele momento, o adversário dele era, na verdade eram dois grupos, era Carlão e Jesus. E o que eu ouvia dos eleitores na rua que não votariam no Jesus porque ele ia acabar com o Tupã Futebol Clube. E aquelas pessoas que me conheciam, eu tive que ir assumindo o compromisso. Não, se eu for eleito, não posso deixar acabar o Tupã Futebol Clube. Então fui assumindo esse compromisso com o eleitorado. Quando fazia a crítica,
que dizia que o Carlão gostava de futebol e o Jesus não. Como eu estava do lado do Jesus, eu tive que segurar, dizer não, se eu fui eleito, o Tupã não acaba, é um compromisso meu. E quando eu fui eleito, o Jesus também, não tinha presidente. A Tupã não ia acabar mesmo, lá não tinha ninguém queria, não tinha ninguém que quisesse tomar conta do Tupã. Aí, naquele momento, eu falei, Jesus, não pode acabar com o Tupã. Eu assumi um monte de compromisso, prometendo que você não acabaria com o Tupã, e eu não deixaria. Aí ele brincou, mas então você vai ser o presidente, que não tem presidente? Eu falei, pode colocar que é você. Então, virei presidente por compromisso feito de campanha, porque eu acho que o político, diferente do que os outros falam, ele não pode fazer promessa, ele tem que fazer compromisso, e é o que eu faço na minha vida inteira. Às vezes as coisas dão certo, às vezes as coisas não dão. O que você se compromete com o eleitor é seu dever executar. Então eu virei presidente em 1993, no meu primeiro dia de mandato de vereador. E durante esse tempo que você presidiu o Tupã, que o senhor presidiu o Tupã, algumas deve ter lembranças boas, deve ter lembranças ruins. Queria que você comentasse um episódio fatídico naquele dia do Adalto, que o Tupã estava prestes a conseguir um acesso, que demorou anos depois para conseguir, e aquele dia um jogador impediu que isso acontecesse. Qual foi sua reação, a reação do seu irmão Ivan, que também fazia parte do grupo, da família, que tanto aos domingos, ao invés de poder ficar com a família, curtir a família, estava ali prestando serviço para um time profissional da cidade? Na verdade, eu não acreditava que isso pudesse acontecer no futebol. Mas eu quero lembrar isso como uma coisa ruim e boa ao mesmo tempo. Ruim porque eu não esperava que um trabalho de vários companheiros fosse jogado fora por um atleta, ou até dois, porque de repente podia ter mais algum envolvido. A gente nunca sabe. Eu tive antecipadamente a informação, que muitos da população sabem, que iriam comprar os jogadores do Tupã. Aliás, tentaram me comprar uma semana antes, lá em Santa Cruz do Rio Pardo, e nós ganhamos o jogo. Mas aconteceu. Eu acho que essa pessoa que encerrou a carreira naquele dia em Tupã, a carteira profissional dele ficou no clube até hoje, ele nunca mais jogou futebol, que era o que eu podia fazer com ele. Mas aí tem um lado bom. O lado bom é de que a gente nunca pode reclamar das coisas ruins. Quando você tem um limão, você não pode reclamar que ele é azedo, você tem que transformar numa limonada. As pessoas se esquecem das coisas boas e não esquecem das coisas ruins. Naquele ano o Tupã subiu de divisão, porque eu estive na federação, briguei com o presidente, briguei com todo mundo, e o Tupã subiu de divisão. Naquele momento nós ficamos na frente do Marília, na frente do Garça e todos aqueles que estavam na Série B. Por conta desse episódio, o presidente Faraco, e eu estive lá, levei todas as gravações, ele me disse que não adiantava o Tupã subir porque não tinha campo. Então, na verdade, não houve um prejuízo, mesmo que aquilo tudo fosse verdade, não havia prejuízo. E eu disse para ele que se não tivesse campo, eu faria o campo. E naquele momento ele me desafiou. Faz 2.000 lugares no campo que eu te subo de divisão. Só que isso era novembro, ele achou que não havia tempo. E naquela época, eu juntamente com meu irmão, com o Maurício, com o Laércio, sentamos e falamos, olha, o presidente me fez essa proposta. Tupã não tem dinheiro. Compramos 2.000 lugares de arquibancadas lá em Poços de Caldas, veio 4 carretas trazer, e no começo de janeiro eu cheguei com as fotos prontas na sala do presidente, falei, está pronto. E o finado João Atala, que era o diretor técnico da federação, me levou até a sala do presidente, e teve vários episódios bons, não foi só esse. Ele colocou nós, dividiu a Série B em 2 séries, Série BA e Série BB. Aliás, Série B1 e B2. E nós ficamos na B1, que foi uma divisão intermediária para que nós não fôssemos. E sem falar disso, nós conseguimos uma outra coisa antes de fazer o campo. Nós conseguimos algo mais inédito na federação daquela época, por briga minha dentro da federação, falei tudo que eu tinha direito de falar. Eles fizeram um torneio, só que não tivemos sucesso. Eles fizeram um torneio paralelo para subir mais um. Após a decisão de quem já tinha subido, subiu mais um ainda. Ficou Tupã, Serra Negra e mais 2 times. E, infelizmente, como nossos contratos dos atletas haviam vencido, os jogadores ficaram parados mais de 20 dias,
nós não conseguimos subir, subiu Serra Negra e nós ficamos para trás. Nós conseguimos fazer uma mudança de regulamento, nós conseguimos subir, dividir a federação. Eu me recordo que gastamos naquela ocasião $12 mil naquela época, e o dólar naquela época valia muito mais que hoje, para fazer essas arquibancadas, que hoje valem muito mais do que isso. E nós conseguimos fazer o investimento subir. E esse episódio, com exceto um cidadão que fez um livro uma vez, Memórias de Tupã, eu não me recordo o nome, ele conta essa história, que os torcedores se esqueceram. Aliás, aquilo que eu digo, se lembra-se das coisas ruins e esquece das coisas boas. Tupã subiu de divisão naquele momento mais difícil da minha vida, no momento de maior tristeza do torcedor de Tupã, no momento de maior tristeza do Ribeirão como presidente, e nós conseguimos dar a volta por cima, e depois, logicamente, a federação, posteriormente aí, conseguimos mudar até a idade dos atletas da divisão, tudo por orientação minha, porque cheguei à conclusão que os jogadores velhos, encerrando a sua carreira, eles correm o risco de se venderem. Propus à Federação Paulista que a divisão seria apenas sub-23, e com isso poderíamos fazer convênio com grandes equipes, revelar jogador e fazer aquilo que a Europa faz. Todo time grande tem o time B. Infelizmente, os times brasileiros, com raras exceções, não fazem isso, mas devia estar fazendo. E nós conseguimos fazer um meio termo disso numa reunião, onde virou tudo sub-23, apenas tendo 5 jogadores acima de 23 anos jogando. Isso melhorou e barateou o futebol para essa divisão. Então, as coisas boas, quer dizer, quando acontece uma coisa muito ruim, ela não tem só o lado ruim, ela tem um monte de mudanças que podem dar resultado para todos os segmentos. Eu acho que essas fases, esses acontecimentos fizeram com que você, o senhor, tivesse uma influência dentro da Federação Paulista, fosse reconhecido um presidente batalhador. Eu sou testemunha que até hoje os dirigentes atuais o procuram para que possa solucionar, possa intermediar alguma coisa dentro da federação. O que o senhor atribui isso? Bom, primeiro que eu fiquei 5 anos dentro da presidência do Tupã Futebol Clube, depois mais uns 20 anos ajudando os próximos presidentes, porque quando eu saí da presidência, eu assumi um compromisso comigo mesmo, depois com a minha família, de nunca mais participar nem da diretoria, nem de conselho de time de futebol. Isso não quer dizer que um dia eu não possa ir para o Flamengo, podia ir para o Corinthians, mas na segunda divisão é impossível você mexer com futebol por falta de recursos e por falta de compreensão, porque o futebol não é que o torcedor tenha culpa, é que o torcedor, ele quer ver o time dele ganhando. Não é o do Tupã, é de todos os clubes. Só é bom aquele que ganha. Mas a federação eu consegui fazer muitos amigos, eu conheço dentro da federação, aliás, eu já sabia, só para você ter ideia do relacionamento, desde dos assessoristas, desde o departamento técnico até o presidente, todos me conhecem. Eu estou sempre lá, eu sempre estive presente, nunca faltei a nenhuma reunião, eu sempre estive dando opinião, conforme disse, até mudar regulamento, até mudar de divisão, idade de atletas, tudo isso eu ajudei. E eu tive o reconhecimento dessas pessoas de ver que a gente trabalha com seriedade, com vontade e com inteligência. E com isso eu fiz lá dentro muitos amigos. Por exemplo, quando o Marim virou presidente da CBF, que já fazem mais de 2 anos, eu já sabia que o Marco Polo seria presidente da CBF, e que se concretizou agora no dia 16. E eu já sabia que o Reinaldo Carneiro ia ser presidente da Federação Paulista. E eu já dizia isso lá atrás e hoje está tudo isso concretizado. Tudo isso é relacionamento, é conhecimento. E dentro da diretoria do Tupã, é meu dever como cidadão, como homem público, como uma pessoa que gosta de Tupã, ajudar todos os segmentos, seja o rodeio, seja o futebol, seja o beisebol, seja o voleibol, enfim, tudo que você puder ajudar. E no Tupã, por esse relacionamento, não é esse presidente. Todos os presidentes que passaram depois de mim, eu nunca deixei de ir lá ajudar a resolver problemas do Tupã. O desse ano, por exemplo, o Tupã disputou esse campeonato, modéstia à parte, pelo nosso relacionamento. A obrigação do Tupã era ter 10 mil lugares e nós disputamos com 5.500 lugares e não tivemos nenhum problema. Tudo isso foi um acordo que fiz dentro da federação, mostrando à federação, não que fosse fazer coisa errada, mas mostrando que não compensa o município gastar um dinheiro tão grande para disputar 5 meses de campeonato ou 4 meses de campeonato. E a federação
através da sensibilidade do Dr. Marco Polo, do Reinaldo Carneiro, falou: Ribeirão, se você está falando... Aliás, uma notícia que eu vou lhe dar de primeira mão, talvez. Eu já venho muitos anos brigando para a federação para reduzir o número de exigência de todas as divisões, não é só da última, não. Porque eu acho um absurdo, e eu sempre disse isso na federação, que os estádios tenham que ter 15 mil lugares para disputar uma divisão. Imagine, a cidade de Tupã tem 63 mil habitantes. Como que nós vamos ter uma arena de 15 mil lugares que muito raramente haverá um público desse dentro do estádio? Então, um desperdício de um município. E eu dou o exemplo de Taquaritinga, por exemplo, que tem lá um elefante branco, porque um dia subiu para a primeira divisão, teve que fazer 15 mil lugares, e lá nunca passa de 1.000 pessoas no lugar. Eu dou um exemplo menor ainda, o Monte Azul foi para a primeira divisão, lá tem 12 mil habitantes. Como é que vai ter um estádio de 15 mil lugares? Então, o Monte Azul teve que mandar seus jogos lá em Ribeirão Preto. Então, é uma incoerência da federação, e eu sempre disse isso para eles abertamente, eu tenho liberdade para isso, e eu tenho certeza absoluta que já tive informação do próprio Coronel Marinho, até do Reinaldo, que até a última vez que eu lá estive para resolver o problema do Tupã, que não tinha 10 mil lugares e nós não iríamos fazer, a prefeitura não ia ter dinheiro para gastar e não poderíamos fazer um investimento desse quando faltava remédio, quando faltava um monte de coisa, e mostrei para eles que não podia, e naquela data eles me disseram: Ribeirão, nós temos uma boa notícia para você, sabe aquilo que você brigou a vida inteira? Nós vamos reduzir as capacidades de todas as divisões. Nós vamos exigir aquilo que você fala, mais qualidade, menos capacidade. Porque o que nós precisamos nos estádios é de qualidade de assento, é de qualidade de atendimento, de tal forma que o cidadão que vai no estádio ele se sinta confortável. Não adianta ter um monte de lugar vazio, isso não vai resolver o problema do futebol em Tupã e nem de nenhuma outra cidade. Eu estou te adiantando nesse momento que a federação esse ano já vai tomar essa decisão em 2015. Olha bem, nós estamos falando em 2014, os estádios... as exigências da federação para a primeira divisão A1 vai ser menor, eu acredito que não passará de 12 mil lugares, acredito que o ideal é 10, e que a A3, A2 não vai ser mais de 7, e que A3 não vai ser mais de 6, e que a última divisão, que é a B, será 5. Isso para evitar que você tenha muitos times profissionais. Então, assim, são umas coisas que você vai... água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu venho fazendo isso há muito tempo na federação, pela liberdade que criei, amizade e vínculo, que a gente é ouvido. Não que a gente decida, mas você fala hoje, você fala amanhã, as pessoas vão procurando entender, aí eles mandam os seus fiscais verificar, aí eles fazem a média de público e vê que realmente não precisa. Ah, mas amanhã o Tupã anda na primeira divisão, vem o Corinthians, não vai caber 10 mil lugares. Tá bom, manda o jogo em Prudente, manda o jogo em Marília, manda o jogo em Ribeirão Preto, porque é um jogo, você não pode gastar um dinheiro desse por causa de um jogo. Certo? Então, essas são coisas que você tem que, dentro daquilo que você faz na vida, e é assim que eu ajo na minha vida inteira. Não adianta eu passar pelo futebol sem poder contribuir. Eu não posso passar pela Câmara dos Vereadores sem contribuir. Eu não posso passar como homem público sem contribuir. Então eu tenho que dar a minha contribuição. E isso não é nenhum mérito, é minha obrigação. Só para encerrar esse assunto sobre o Tupã Futebol Clube e esportes, eu me lembro que na década de 90, até para que surgissem recursos para poder tocar o Tupã, ter um time melhor, o senhor organizou um show no estádio municipal do grupo Raça Negra, que naquela época era o que a banda mais ouvida, mais solicitada, e deu azar de que naquela noite, ou naquele dia todo, choveu muito, e as expectativas de público foram frustradas. Eu creio que, para arcar com os compromissos, o senhor teve que colocar do bolso o dinheiro. E acredito que isso tenha acontecido durante todo o mandato que esteve à frente do Tupã. Então o senhor afirma categoricamente que não dá para ficar rico tocando um time de segunda divisão? Bem, eu posso pegar os exemplos, e vou usar um exemplo que todos conhecem. É um dia revelar um grande jogador e ficar rico. Isso só é possível em um time grande, no time pequeno não é possível. Eu vou dar aqui alguns exemplos que fica fácil para as pessoas entenderem. O Edilson Capetinha foi jogador do Tanabi. E um dia nós fomos jogar contra o Tanabi, perdemos de 2-0, 2 gols de Edilson. Eu vi aquele neguinho jogando espetacular. Não foi grande surpresa, porque quando você vê um jogador bom em qualquer divisão, você sabe que é bom. Ele foi para o Guarani. Eu me recordo que o preço foi 50 pares de chuteira.
certo? Então ele saiu do time do Tanabi, da Série B, por 50 pares de chuteiras, e ele foi para o Guarani. E do Guarani ele se destacou também, porque ele era um bom jogador, e ele foi vendido para o Palmeiras por R$1 milhão. Quer dizer, do Guarani, que é um time intermediário do estado, da primeira divisão, um jogador pode chegar a R$1 milhão, R$2 milhões. E depois o Palmeiras vendeu ele por R$10 milhões. Quer dizer, o tamanho do preço de um atleta é o tamanho do clube que ele está. Vá comprar alguém do Barcelona para você ver quanto custa. Mas do Tupã, o Tupã, enquanto fui presidente, vendia apenas um jogador. E bom jogador. Marcelo Cruz, o único vendido. Eu vendi ele por R$7 mil para o time de Mojimirim. E que ele foi vendido depois por não sei quanto, foi para o Fluminense, foi para Portugal. Só que o único time que não ganha é o primeiro, que é o pequenininho, aquele que não tem valor. Porque quando o jogador sai do Tupã para ir para qualquer time, o Tupã não tem nada, o Tupã não tem nem escola de jogador, então ele não tem valor. Ele só tem valor quando ele desponta. E ele não desponta na segunda divisão, ele é visto como jogador de segunda divisão. Então não é possível ficar rico num time dessa divisão, a menos que tenha as outras atividades paralelas. Se você tem um shopping dentro do estádio, como por exemplo o Rio Preto Futebol Clube, se mantém, porque ele tem um estádio e lá ele se transformou numa área comercial que tem a arrecadação que mantém o time. E mesmo assim é difícil tocar, porque quanto mais sobe de divisão, mais caro fica o atleta, e mais caro fica a folha de pagamento, e mais caro fica as exigências da federação e o conforto que tem de dar aos seus atletas. Então, quando o cidadão ouve falar em jogador caro, ele ouve falar de jogador caro que saiu do Corinthians, que saiu do Santos, que saiu do Flamengo. Nos times da segunda divisão, todo mundo que trabalha, ele pode, no máximo, ter uma temporada lucrativa, mas ele tem pelo menos umas 3, 4 com prejuízos que ele põe no bolso. Em relação ao Raça Negra que você colocou, era uma tentativa que nós tivemos de fazer um show para arrecadar dinheiro, para ajudar, e nós tivemos a sorte e o azar, porque, conforme eu disse, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Primeiro, o seguinte, trouxemos o Raça Negra, era um top da época, e a nossa sorte foi que choveu, porque nós nunca mais fizemos mais nenhum show. Então nós perdemos só 42 mil naquela época e aprendemos que quem não é do ramo não deve fazer aquilo que não sabe. Então você tem que tirar as lições da vida dessa forma. Então se você falar, Ribeirão, vamos trazer um show para Tupã? Eu estou fora. Tupã não tem público para grandes shows. Aí fala, mas poxa, lá em Marília dá certo. Sim, lá tem 240 mil habitantes. Nós temos 60. Então se nós pegarmos 60 mil habitantes e fazer um show aqui como houve recentemente da Cláudia Leite, eu estive lá, não teve 1.000 pessoas. E com certeza levaram um prejuízo. Então pode ser que quem vive de show, o que eu aprendi, quem vive de show é que nem quem cria porco. Você não pode ganhar por show, você ganha por ano ou perde por ano. E quem vive de show tem que comprar e viver por ano. Você vai lá e compra 10 shows, você pode perder em 8 e ganhar em 2. De repente os 2 deu o suficiente para cumprir aquilo. Então eu aprendi que você não deve fazer aquilo que você não sabe. Então essa foi a grande sorte. E quero aqui elogiar o Edson, que é lá do Raça Negra, que ele foi muito gentil à época, quando ele chegou e falou, Ribeirão, não faça esse show, eu estou aqui, eu vou embora, vou fazer show em Londrina e volto no domingo fazer aqui, que você vai ter prejuízo. Eu disse, eu não posso falhar com o povo de Tupã, faz o show que nós vamos pagar. Doeu pagar o jatinho para ir embora com o nosso dinheiro, mas eu fiz a minha parte. Tá certo. Entrando pelo lado político agora, o senhor está no seu 6º mandato e passaram-se alguns prefeitos. Eu gostaria que o senhor citasse esses prefeitos com quem o senhor trabalhou, sempre ajudando, é bom que se diga, nunca oposição, sempre ajudando, e destacasse pontos positivos de cada prefeito desse que o senhor colaborou. Bom, eu passei por 6 prefeitos e eu fui eleito, felizmente, graças a Deus, tive sorte, talvez, de ter apoiado 6 prefeitos, 6 ganharam. E eu ganhei as 6 eleições também. Então, isso é um fato muito importante de vitória. Você ganhar, o teu prefeito ganhar, você está alinhado com o poder. E mantive o meu trabalho como parceiro. Eu costumo dizer que uma cidade não se faz com um prefeito, se faz com vários prefeitos. Todos foram bons, todos fizeram alguma coisa. Alguns com mais dificuldade, outros com menos. E você costuma dizer que uma cidade se faz por diversos prefeitos. A alternativa do poder é importante exatamente por isso. Aquele que não gosta de uma coisa, o outro bem gosta, e você vai fazendo a cidade atender todos os segmentos. Que é dever do homem público
assim, atender todos os segmentos. Não adianta o cara falar que gosta só de gerar emprego, nem o cara que só gosta de saúde, nem o cara que só gosta de educação. Ele tem que atender a todos. E essa alternância é extremamente positiva. Eu acho que todos os prefeitos que passaram por Tupã, cada um deu o seu melhor, fez a sua melhor contribuição, todos acertaram e todos erraram. Então, isso é uma coisa que é normal, assim como os vereadores, todos acertaram, todos erraram. O que eu poderia destacar é que em todos os prefeitos eu fiz algo que foi marcante em cada prefeito. Por exemplo, a primeira incubadora de empresa eu fiz no meu primeiro mandato com Jesus Guimarães. Inclusive, foi a primeira incubadora no parque da microempresa. Nós fizemos o parque da microempresa e também a incubadora. Depois nós fizemos no segundo mandato do Mané, que foi em 2, eu fiz a reabertura do frigorífico, de coisas grandes que as pessoas podem se lembrar. Do Jesus também eu fiz a nominação nos postos, coisa marcante. Eu escrevi o nome nos postos, foi um projeto meu, uma ideia minha, e eu fiz naquele mandato que hoje usa até hoje. Então, no mandato do Manuel Gaspar, eu fiz 2 grandes projetos. E quando eu digo fiz, lógico que ninguém faz nada sozinho, mas você tem que ter a ideia, você tem que correr atrás, isso é muito difícil, é muito complicado, até porque o político tem um grave problema. O político que não tem coragem de fazer, muitas vezes ele não faz, porque você fica pensando, e se der errado, como é que vai ficar? Então o cara às vezes não faz. Então eu fiz a reabertura do frigorífico nos 2 mandatos do Manuel Gaspar e fiz a mediação para a transformação de Tupã em estância turística. São projetos que todos os 2, quando eu comecei, o próprio povo de Tupã não acreditava que era possível. E nós fizemos e o resultado está aí. O frigorífico até hoje gera emprego na cidade, que seria hoje um prédio destruído e abandonado, continua tendo vida, com salários e famílias vivendo daquilo. A estância turística já arrecadou para Tupã mais de 20 milhões nesse período. Todos os prefeitos que passaram a partir de 2003 usufruíram desse dinheiro, e logicamente o povo de Tupã também, e eu acho que isso é extremamente importante. No mandato do Valdemir, quando foi após o Manuel Gaspar, nós tínhamos feito a primeira incubadora, uma incubadora que inclusive inicialmente deu certo, depois não deu mais, até porque o planejamento era de 60 metros quadrados, era muito pequena para a incubadora. Eu fiz um trabalho para abrir a segunda incubadora de Tupã, muito maior, muito melhor, e ela funciona até hoje. Lá tem 12 incubados, e várias empresas já passaram por lá, e com isso são coisas marcantes que eu fiz em todos os governos. E nesse governo do Manuel Gaspar, que aqui estamos vivendo, eu tenho feito várias ações, mas eu quero falar de uma que eu ainda pretendo fazer, que é um compromisso de campanha, que é uma zona de exportação, que eu acho que é o desenvolvimento de Tupã, fora as demais, buscar verba com deputado, asfaltar os 3 distritos, também fiz no governo Valdemir. Nós conseguimos verba com o deputado Vadão Gomes, que era o sonho e o desejo de todos os distritos de Tupã. Eram 3 distritos, inclusive Varpa, mais velha que Tupã. Varpa nasceu antes de Tupã. Aqui tinha asfalto, lá não tinha asfalto. Então todos reclamavam da falta de asfalto, que quando chovia era barro, quando não chovia era pó. E eu consegui verba para asfaltar os 3 distritos. Então acho que eu tenho sido ações. É lógico que a gente não faz nada sozinho, precisa de um deputado, precisa de uma boa vontade do prefeito, mas se você não tem a ideia para colocá-la em prática, não dá resultado. Eu acho que eu tenho sido feliz em trazer bons resultados para Tupã e com isso a população tem me reconhecido através do voto e eu espero que não esteja decepcionando. Eu sei que a política tem um lado bom e ruim. O lado bom é que você fica uma pessoa notória, as pessoas te conhecem, você galga uma certa importância, que não é tanto quanto parece, nem quanto fala, mas existe uma certa importância. E tem o lado ruim, certo? Em que você virou político no Brasil. Político no Brasil é sinônimo de bandido. Então, quando você fala que é político, as pessoas acham que o político entra na política para roubar, para ficar rico, acha que o político não presta. E eu acho que eu tenho sido produtivo e quando eu digo isso não é porque eu me julgo, acho que a população tem me dado os votos para eu me eleger sempre e o crédito baseado nas minhas ações. Até porque eu não sou nem tão simpático assim com as pessoas, porque eu costumo dizer o que penso e muitos não gostam de ouvir o que a gente pensa, mas eles têm reconhecido, na verdade, não é o Ribeirão, é o meu trabalho. E esse meu trabalho tem tido o resultado por 6 mandatos. Fiz muitas outras coisas, eu estou pontuando alguns pontos fortes que eu achei que foi importante para a cidade. E eu acho que
eu tenho mais a agradecer à população do que aquilo que fiz. Na área da educação e da formação profissional, você também teve participação na vinda da Unesp, transformar Tupã ter o Centro Paula Souza, que até então era classes descentralizadas, e também você foi responsável pela implantação da Escola Municipal de Formação Industrial. Eu queria que você também comentasse essas ações. Exatamente. Conforme eu disse, eu falei de alguns atos, porque a primeira que a entrevista é tão rápida e você não tem tempo para tanto, mas você falou bem. E até gostaria de esclarecer isso, porque o vereador, por mais que ele faça, ele é vereador, é o poder legislativo. No fim da realização, que fica para a população, que foi o prefeito que fez, porque afinal de contas ele é o prefeito. Então, dessa forma, nada mais justo que o prefeito também ter os méritos daquilo que você fez. Por exemplo, eu disse agora que trouxe o asfalto para os distritos, foi no mandato do Valdemir, então o Valdemir também fez, porque ele é o gestor e eu fiz o trabalho para viabilizar o dinheiro. A questão da Unesp foi o Manuel Gaspar que trouxe, mas quem iniciou o trabalho para que isso acontecesse fui eu, através da Câmara Municipal, com indicações, com requerimentos, pedindo, e tudo começa numa ideia. Você imagina, a política, você vê às vezes o fim, mas você não vê o começo. O começo é quando você propõe algo que as pessoas falam, mas isso não vai acontecer. Ninguém acredita. Só que depois, se a coisa é boa e o prefeito ajudar, as coisas podem acontecer. Então foi o caso, por exemplo, da Unesp, que foi iniciada com requerimento meu, para que nós pudéssemos trazer, mandei para o governador, para o reitor, para os deputados, dizendo que Tupã merecia e que os nossos jovens mereciam ter uma faculdade como essa. E depois, lógico, teve a ajuda de vários deputados, teve a ajuda do governador, teve a ajuda do prefeito, mas a iniciativa da proposta de correr atrás, que essa é uma das funções do vereador, de requerer as coisas para o município, fui eu. No caso do Paula Souza, a mesma coisa, era uma vergonha para Tupã, quando na prática Tupã não tinha escola Paula Souza, quem tinha era Oswaldo Cruz, e nós conseguimos a primeira etapa uma sala descentralizada, quer dizer, o cidadão estudava numa sala de Tupã, o diploma era de Oswaldo Cruz, e nós fizemos um trabalho para trazer a Paula Souza. Esse trabalho, lógico que houve vários requerimentos, e nós tivemos a sorte, à época, e azar ao mesmo tempo, porque o Cefam fechou. O projeto do governo estadual de fazer novos professores, que criou o Cefam, ele estava com excesso de professor à época, e aí resolveu fechar o Cefam. O governo fez um projeto e o prédio ficava ocioso. Aí foi fácil trazer a Escola Paula Souza, mas é um trabalho que a gente já vinha fazendo há longo tempo. Em relação à escola profissionalizante, a escola do Senai, que hoje eu vejo como uma das coisas mais importantes de Tupã na área profissional, porque é a formação do cidadão que não tem qualificação para trabalhar, é aquele que bate numa porta, não sabe fazer nada, bate na outra, não sabe fazer nada, mas na sua casa a família precisa comer, precisa estudar, e ele não consegue um emprego que possa lhe dar um salário razoável, então ele sempre vai ser um faz tudo, ele vai ser uma mão de um braçal e vai ganhar pouco. A escola Senai, nós tivemos a visão, porque o governo do estado ali era a escola industrial, que tinha lá uns tornos abandonados, mas o governo Alckmin do PSDB veio e fechou, que não estava dando certo, não sei por que razão, e eu fui ver aquilo lá, achei um absurdo aqueles tornos parados, e tive a felicidade de, o relacionamento, a vivência, de ser convidado pelo Dr. Paulo Scarpa para ser conselheiro da Fiesp. Quando isso aconteceu, o conselheiro da Fiesp nada mais é que conselheiro do Senai, conselheiro do SESI. Aí dali, meu trabalho era trazer do SESI o Alimente-se Bem para Tupã. Já estamos no 9º ano fazendo isso, quer dizer, formando cada ano, mais de 500 mulheres a fazer comida barata em casa. Parece que não é nada, mas pensa na família. Aí não consegui trazer o Senai, então eu fiz uma alternativa, fiz um trabalho lá com o Senai, lá na Fiesp, que nós poderíamos fazer uma parceria com o município. Nós tínhamos um prédio abandonado, tornos abandonados, e que a prefeitura dava o prédio, o diploma vinha pelo Senai, a área pedagógica vinha pelo Senai, aí encontrou-se um problema, não tinha dinheiro para reformar a escola. Aí eu estava em Brasília um dia, até um detalhe que ninguém sabe, eu estava em Brasília, fui lá pedir dinheiro para reformar a escola, para fazer a escola Paula Souza aqui, para fazer a escola do Senai aqui, em parceria com o Senai. E eu estava na sala do deputado Nechar, naquele momento a sua assessora falou, rapaz, não tem dinheiro para isso não. Não tem, porque o governo trabalha com projetos, quer dizer, tem dinheiro para isso, tem dinheiro para isso. Não tinha dinheiro para fazer a reforma da escola.
Não estava no programa do governo federal. Aí ela disse, olha, o que eu posso ver para você é o seguinte, tem projeto de ônibus papai. Eu falei, eu quero o ônibus papai. Aí ela falou, então o ônibus papai eu te arrumo. Então o ônibus especial que a pai tem aí hoje, fui eu que fui em Brasília arrumar. E liguei de Brasília para o prefeito e falei, prefeito Valdemir, eu vim aqui para buscar 200 mil para fazer a reforma do Senai. E eu consegui um ônibus papai. Eu quero lhe fazer uma permuta. Nós damos o ônibus papai e você dá o dinheiro para o Senai. Eu acho que até na hora ele deve ter pensado assim, não vai conseguir esse ônibus hoje, não, deixa eu fazer o acordo. E fez. Fez o acordo, já ligou para o papai, disse que eu estava lá, e o ônibus veio. Aí ele teve que dar o dinheiro para fazer o Senai. Aí nós fizemos o Senai, a escola da Paulo Stort, compramos ainda as máquinas para fazer a escola de solda, que hoje funciona, aliás, foi aprovado essa semana, o Pronatec para a escola de solda, quer dizer, para Tupã, com mais de 20 vagas, certo? São 24 vagas para Tupã, que é uma coisa gratuita, a pessoa ainda recebe. Quer dizer, nós estamos formando gente para ganhar mais dinheiro, para melhorar a família. E com isso, a pai foi beneficiada que recebeu ônibus, nós fizemos a escola e conseguimos fazer o convênio com o Senai. O Senai hoje vem para Tupã. Nós tivemos a formatura agora semana passada de 98 alunos do Pronatec. 98 pessoas com profissões diferentes que agora estão procurando serviço, com certeza, com mais facilidade, com qualificação. E eu acho que esse projeto de formação profissional, quando eu digo que ele é extremamente importante, é porque ele é a base do sustento da família. Se você tem um pai que ganha bem, ou que dá para sustentar a sua família com boa alimentação, gasta com menos remédio. Se ele tem dinheiro para alimentação e tem dinheiro para comprar o caderno e o lápis, vai estudar melhor. Então, é a base da sociedade, é a renda familiar. Se você não tem isso, desorganiza tudo. Então, são trabalhos que é maior às vezes do que você conseguir 2 milhões para fazer uma obra, porque você está construindo um ser humano. Então, esse trabalho eu tenho orgulho de fazer, de ir na formatura, e com isso a gente tem trazido para Tupã, através do Senai. Olha só como é que as coisas andam. O Senai veio em parceria com o município. O Pronatec foi lançado pelo governo federal e nós tivemos a sorte que o Pronatec, eles fizeram um convênio com o Senai. Se nós não tivéssemos Senai, nós não teríamos o Pronatec, ou teria que arrumar outra alternativa que talvez não desse certo. Então nós temos hoje o Senai e o Pronatec, junto com a Prefeitura de Tupã, formando pessoas. E isso dá um movimento de pessoas que saem lá com o seu diploma, que é o passaporte para o emprego. Então, são coisas grandes que acontecem e que muitas vezes o cidadão não sabe, não viu, não sabe por que aconteceu. Sabe apenas dizer que o político não presta, que o político é ruim e que a política não faz nada de bom.